Olá, meus amigos, muito boa tarde, boa noite a todos. Estamos chegando aqui ao último capítulo desse livro, Mediunidade e Sintonia. Hoje nós vamos estudar com Emmanuel esse último capítulo, que está aqui, chamado Tarefa Mediúnica, que encerra esse nosso singelo trabalho aqui. Lembrando que nós temos esse canal chamado Reflexões Espiritualistas, que se dedica integralmente ao estudo dos temas associados à doutrina espírita, ao Evangelho de Jesus e aos temas espiritualistas de maneira geral. Tá certo? Então, como eu disse, estamos finalizando esse trabalho. Espero que tenham gostado. Se gostarem do conteúdo desse ou de outros vídeos que estão gravados desse mesmo livro, assim, deixe o seu like aqui, acione o sino de notificação para receberem novos vídeos, se inscrevam no canal e principalmente, nos ajudem compartilhando com os seus amigos, familiares e pessoas queridas que se interessam pelo tema, para que também possam receber esse material e poder assisti-lo. Os likes também, como já falamos, são importantes, porque a plataforma do YouTube entende, através dos likes, que o conteúdo é interessante e começa então a apresentar pelo algoritmo deles lá para mais e mais pessoas, tá certo? Então vamos lá, gente. Vamos ao livro Mediunidade e Sintonia, capítulo 20, Tarefa Mediúnica. Ele fala assim, o Emmanuel, Mediunidade não é instrumento de mágica, com que os espíritos superiores adormecem a mente dos amigos encarnados, utilizando-os em espetáculos indébitos para a curiosidade humana. É muito comum, na mediunidade, alguns médiuns dizerem, eu sou médium inconsciente, então eu não sei o que eu faço, eu não sei o que acontece. No fundo, essa mediunidade inconsciente, no melhor das hipóteses, ela é semi-inconsciente. Tudo passa pela mente do médium, tudo. Tá certo? Então o médium tem dever, obrigação de controlar aquilo que está falando, controlar o conteúdo daquilo que está trazendo, porque senão vai virar simplesmente um autômato, um robô na mão dos espíritos. E os espíritos superiores não trabalham assim. Os espíritos superiores trabalham com o conteúdo moral e cultural, e doutrinário que cada médium traz dentro de si. Por isso que o estudo da doutrina espírita, o estudo das obras de Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos e tantos outros que psicografaram pelo Chico e Kardec, obviamente, é muito importante. Então, nós não estamos na mediunidade atrás de espetáculos indébitos para satisfazer a curiosidade humana, como bem lembrou aqui o Emmanuel. Então ele diz, realmente observamos companheiros que se confiam a entidades não afeiçoadas, embora inteligentes, efetuando o fascínio provisório de muitos no setor das gratificações sentimentais, menos construtivas. Olha bem, gratificações sentimentais menos construtivas. Entretanto, aí temos apenas o encantamento temporário e nada mais. Então, não tem sentido que o médium seja simplesmente um autômato de algumas entidades, embora inteligentes, como ele disse, não tão evoluídas assim. E se fossem evoluídas, não se utilizariam do médium para esses fins menos nobres, digamos assim. Então, ele diz, quando isso acontece é um fascínio, é uma ilusão, de algum modo, no setor dos sentimentos, menos construtivos. Então, na doutrina espírita não existe esse apelo ao encantamento, digamos, aos fenômenos,
Ele continua: tarefa mediúnica, no fundo, é consagração do trabalhador ao ministério do bem. Isso aqui resume muito, gente. Tarefa mediúnica, no fundo, é consagração do trabalhador ao ministério do bem. O fenômeno dentro dela surge em último lugar, porque antes de tudo representa caridade operante, fé ativa e devotamento ao próximo. Então, ele está dizendo, existe o fenômeno? Claro que sim, existe o fenômeno. Mas ele comparece em último lugar. Em primeiro lugar, comparece a caridade operante, a fé ativa, o devotamento ao próximo, já que no fundo, como ele diz, a mediunidade com Jesus, diríamos assim, né, é trabalho no ministério do bem. Quem quer mediunidade simplesmente para fins de fenômeno, né, de espetáculos, certamente não será acompanhado por espíritos superiores, né? Então é isso. Quem busque orientação para empresas dessa ordem, procure a companhia do Cristo, que não vacilou em aceitar a cruz para servir dentro do divino amor que lhe inflamava o coração. Então, mais claro que isso aqui é impossível, né, gente? Quem quer trabalhar com a mediunidade com espíritos superiores, procure os ensinamentos, né, do Cristo. Por isso que ele fala, procure a companhia do Cristo. Procure os ensinamentos do Cristo, né? Ser medianeiro das forças elevadas que governam a vida é sintonizar-se com a onda renovadora do Evangelho, que instituiu o amemo-nos uns aos outros, qual Jesus se dedicou a nós em todos os dias da vida. Eu acho que eu já comentei aqui, mas vou comentar de novo. Tem uma entrevista muito linda que a Hebe Camargo e a Nair Belo, ambas já desencarnadas, fizeram com o Chico. E a um dado momento lá, a Hebe pergunta para o Chico o seguinte: se você tivesse a capacidade de falar para todas as pessoas do mundo de uma única vez, qual a mensagem principal que você daria para essas pessoas? E o Chico respondeu: eu falaria para elas como Cristo nos ensinou: amai-vos uns aos outros como amam a si próprios. E ele acrescentou, o Cristo, né, como eu vos amei. Então vocês têm aí o roteiro para uma mediunidade segura, uma mediunidade consciente com Jesus. A prosperidade dos sentidos superiores da alma não reside no artificialismo dos fenômenos transitórios. Olha aqui de novo, tá? E sim na abnegação com que o discípulo da verdade se honra em peregrinar com o Mestre do perdão e da humildade, da renúncia e da vida eterna, auxiliando sem exceção aos viajores do escabroso caminho terrestre. Também, mais claro que isso, impossível, né, gente? Então não importa o fenômeno, seja ele de efeitos físicos, materialização, vidência, psicofonia, todos esses são fenômenos, né, que o médium pode ter, como nós já falamos aqui em outros capítulos, em maior ou menor grau. O que importa é o trabalho que esse médium realiza, né, que a mediunidade dessa pessoa realiza com Jesus. E para isso você tem que andar de acordo com os ensinamentos do Mestre, que são os ensinamentos do perdão, da humildade, da renúncia, né, da vida eterna, pensar que a alma é imortal, auxiliando sem exceção. E sem exceção não é sem exceção, não é só os amigos, não é só as pessoas queridas, não é as pessoas que você ama, todos, sem exceção. Aos viajores do escabroso caminho terrestre, que é onde nós aqui ainda estamos na Terra. Se pretendes um título na mediunidade que manifesta no mundo as revelações do Senhor, não te fixes tão só na técnica fenomênica. Rejubila-te com as oportunidades de servir, exprimindo boa vontade no socorro a todos os necessitados da senda humana.
e renovando os sofredores e os ignorantes, os perturbados e os tristes, sob o estandarte vivo do teu coração aberto para a humanidade, abraça-os por tua própria família. Né? Então é isso, né, gente? Nada, esquece o fenômeno não tem importância nenhuma, por mais prodigioso que possa parecer, mas é um fenômeno transitório. O que importa é a nossa elevação moral, né? E o nosso trabalho incessante no campo do bem, no socorro a todos os necessitados, como diz o Emmanuel aqui, na senda humana, no caminho humano. Né? Então a pessoa, dou um exemplo, a pessoa tem a mediunidade de dar passes, ou consegue dar passes fluídicos com uma grande efetividade. Dê passe com todo o seu coração, nas pessoas, nos centros espíritas, em casa, na família, numa criança que está dormindo. Só ao fazê-la com o coração, já estará reunindo as forças celestiais na direção daquele passe. Não importa a forma de dar o passe, se é de baixo para cima, de cima para baixo, não importa nada disso. O que importa é o sentimento da pessoa, né? O sentimento. Nós já falamos aqui que o Frei Fabiano de Cristo, enquanto vivia lá no convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, curava muitas pessoas com água, mas era água fluídica, que os amigos espirituais colocavam ali os medicamentos necessários, e as pessoas se curavam. Ele não tinha outra coisa para dar a não ser água. Né? Muitos eram escravos, fugidos, pessoas sofredoras, que não tinham para onde correr, corriam lá para o convento de Santo Antônio. E Frei Fabiano de Cristo acudia a todos. Velava na cama, ao lado do doente, noites e noites seguidas, até a recuperação completa daqueles doentes. Ele estava dando o quê? Amor. Estava dando amor, em forma de acolhimento, de atendimento, de cuidado. Tá certo? E é isso que o medianeiro, né, que o médium tem que fazer. Dar amor, através das suas faculdades mediúnicas. E depois disso, ele termina dizendo: guarda a certeza de que te movimentas para a frente e para o alto, porque Jesus, o Divino Mestre, virá ao teu encontro, inundando-te a jornada de esperança, alegria e luz. Então é isso. Dando amor, amor receberemos. E fazendo assim, estaremos caminhando com Jesus. Caminhando com Jesus, ele virá ao nosso encontro e nos auxiliará nas dificuldades do caminho, para que possamos continuar distribuindo amor, amor, amor. Mediunidade, gente, é amor ao próximo. Tá certo? Esse é o resumo dessa obra do Emmanuel. Né? Mediunidade e sintonia, sintonia do amor ao próximo. Tá bom? Então, com isso, encerramos esse livro tão singelo. Espero que gostem. Se gostarem, deixem o seu like, compartilhem com os amigos. Em breve voltaremos com uma nova obra aqui para estudos aqui com vocês. E desejo a todos aí que fiquem com Deus. Um ótimo final de semana, um ótimo dia para quem estiver vendo isso aqui em outra oportunidade. Um beijo aí no coração de todos, que Deus os abençoe. Tchau.